Bom, então a gente está falando que ele é legislador, juiz e também redentor e verdade, né? Então ele é aquele que resgata, ele tem poder. Deus, ele tem duas facetas que a gente fala, né? Duas pequenas faces: justiça e misericórdia, né? Como que elas se encontram? Elas se encontram na graça de Deus. Então a graça de Deus não é uma graça barata onde Deus faz vistas grossas ao pecado, né? Não tem como, senão ele estaria negando um dos seus atributos, que é a justiça. Deus não pode compactuar com o pecado, com o mal. Então esse pecado que ofendeu a ele, qual que seria a paga desse pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Jesus Cristo, né? Então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então como que Deus ia aplacar a sua ira ou a sua justiça? Precisaria de algo para aplacar isso. Precisaria alguém que justificasse isso, né? Pagasse a pena em favor ou em lugar dos outros. Então Jesus fez isso. Então a misericórdia, ela se sobressai sobre o juízo. Tiago vai ter um texto muito interessante aqui, que é o capítulo 2 de Tiago, né? Ele fala sobre a misericórdia, sobre o juízo de Deus. Se eu achar Tiago, eu leio. Calma aí, está por aqui. Depois de Hebreus, não é isso? Calma aí. Capítulo 2, versículo de número 12. É muito interessante esse texto aqui, Tiago 2,12. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. É o 13, né? O 12 e o 13, né? Ah, não, eu falei, verdade, é o 13, não? Não estou nem chegando direito aqui. É o 13. O 12 vai falar sobre a lei de Deus, né? Devemos ser julgados pela lei da liberdade. Mas ele diz, então, é o 13 mesmo. O que eu quero pegar é o finalzinho. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, na verdade, Deus, ele tinha que cobrar do ser humano a questão da ofensa que ele recebeu. Só que o ser humano não tinha como pagar isso. Então, a misericórdia de Deus fez com que a graça superabundasse, é o que Paulo diz em Romanos 5:20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde veio o pecado e o juízo e a ofensa, inclusive o próprio Romanos capítulo 5 diz isso, veio outro que cobriu ou pagou a pena, ou que a graça dele foi muito mais abundante do que a ofensa desse. Como a ofensa desse passou por todos os homens e todos morreram por causa disso, a graça desse também foi muito maior e resgatou todos os homens que estavam sob o juízo de Deus, sob a pena de Deus. Se os pentecostais tivessem vindo, estava lá. Aleluia! Outro atributo de Deus: justiça, santidade e retidão. Justiça, santidade e retidão. Essa palavra justiça, nesse contexto, não quer dizer o que eu estava falando até agora. Essa justiça de Deus que precisava ser aplicada. Justiça aqui é no sentido de inocentamento. Então, olha só, Deus é aquele que inocenta, é aquele que santifica e é aquele que conserta o homem. Retidão, né? A palavra retidão é o contrário de tortuosidade, que é a palavra que ela dá origem, ela, na verdade quer dizer pecado. Errar o alvo, né? Pecado. Sim. Você errou o alvo, tortuosidade. Quando Deus ele dá o testemunho de Jó para Satanás, ele diz o que? Esse homem é reto. Sim. Né? Retidão. Então, ou seja, vou falar igual agora o Chaves lá, tá vendo? Na aritmética, professor de graduação, na aritmética, diz que o ponto mais curto entre o caminho, né? Mais curto entre um ponto e o outro é o quê? Uma reta. Sim. Não é isso? Então a tortuosidade dificulta esse caminho. Então o pecado dificultava o caminho. Quando Deus ele dá retidão ao homem, quer dizer, ele aproximou o homem de si. Para aproximar o homem de si, ele santificou esse homem. Para santificar esse homem, ele inocentou esse homem. Então olha só, ele justificou o homem, ou seja, ele inocentou o homem, ele santificou o homem e ele deu retidão ao homem. Eclesiastes 7:29, mano. Esse é o texto, esse aí acho que não é nada. Deus criou o homem reto, diz o texto, né? Depende da versão, vai estar isso aí, se estiver diferente. Deus fez o homem reto, mas ele que buscou muitas invenções. 7:29 de Eclesiastes. Tá aí, Deus fez o homem reto, tem outra expressão. 7:29. 7:29. 7:29. Eis que então somente achei que Deus fez o homem reto,
Isso. Mas ele se meteu em muitas astúcias, está esse negócio. Então Deus criou o homem reto, ou seja, o homem perfeito, o homem, né, que retidão de caráter, retidão moral, retidão espiritual. O homem não tinha defeitos. O homem era perfeito em todos os sentidos da palavra: física, psíquica, espiritual, biologicamente. O homem não conhecia a morte, né? Não conhecia as fadigas, as enfermidades, não tinha problemas mentais, psicológicos, espirituais, estava tudo certinho. O homem que foi aí se entortando, né? O homem que foi aí se perdendo nesses caminhos tortuosos. Então Deus, ele providenciou um caminho reto, que é o próprio Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus também é justiça, santidade e retidão, amor, bondade, graça e misericórdia. Eita, barulho, aqui expressa aí aquilo que mais a gente precisa e aquilo que a gente experimenta. Amor, bondade, graça e misericórdia. É tudo a mesma coisa? Não. Faz tudo parte do mesmo caráter de Deus, né? Ou todas essas expressões, essas virtudes fazem parte do amor, porque o amor é bondoso, ele é gracioso e é misericordioso. Sim. Né? Mas a gente coloca aqui só para entender: amor, bondade, graça e misericórdia. Então amor, só Deus ama, só Deus sabe o que é amor. E o que é amor? É o que ele fez, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão tal é que não tem como medir isso. Isso aqui é de tal modo, não se pode precisar, mensurável. Então, de tal maneira, de maneira inexplicável, incompreensível, imensurável, inimaginável. Então Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então ele amou, ele foi bondoso nesse amor, ele foi gracioso e misericordioso. Então bondoso, existe a bondade e a benignidade de Deus, não é que diz o texto? Sim. Bondade e benignidade. Deus é bondoso e é benigno. Às vezes a gente é bom, mas não é benigno. Às vezes a gente é até benigno, mas não é bom. São virtudes diferentes do mesmo caráter, que está em Gálatas 5:22, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança, né? São os nove aspectos do dom. Então, bondade e benignidade. Para dar um exemplo do que é bondade e benignidade, está no capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 40. Eu vou narrando, depois você lê em casa. Marcos 1, a partir do 40, aquele leproso, né? Sim. Quando o leproso vai até Jesus, dobra os joelhos e adora Jesus, diz assim: se tu queres, tu podes me curar. Se queres. Ele não perguntou se podes. Se queres, tu pode. Ele já declarou: tu pode, tu queres. Sim. Aí a Bíblia diz que Jesus, estendendo as mãos, tocando, né, disse: quero ser limpo. Olha só. Ele seria bondoso se ele fizesse como ele fez com os outros: ó, vai, a tua fé te salvou, vai lá, está curado, né? Falando, seria bondoso ele fazer isso. Ele foi benigno na forma que ele fez, a maneira que ele fez, tocou. Isso aqui que está a benignidade, a maneira que ele exerceu a bondade. Então a benignidade é o exercício da bondade. Então ele foi bondoso e benigno. Então bondade. Ele é graça. Graça, a gente nem arranha o conceito de graça em tudo que a gente falar, né? Mas eu vou me arriscar em algumas coisas aqui. Graça é todo o recurso que Deus dispensa em nosso favor, porque graça é alguns conceitos, né? Ou um conceito bem comum que a gente usa é favor imerecido. Então, o que é graça? Um dos pontos, né? Um dos recursos que a gente tem para falar da graça. Graça são todos os meios que Deus dispensa a nosso favor para nos criar, nos manter vivos e nos resgatar. Isso é graça, né? Entre muitas outras coisas. Então ele é gracioso. Então graça é dar aquilo que a gente não merece: salvação, vida, saúde, alegria, tudo, né? O fato de existir, conhecê-lo, experimentar alegrias, satisfações, tudo isso é Deus. É Deus que dá ao ser humano. Capítulo 14, verso 17 de Atos, Paulo vai dizer isso aos pagãos, dizendo: olha, quem encheu o mantimento de vocês, o celeiro de vocês, o armazém de vocês, a despensa de vocês, quem fez com que vocês fizessem a compra nesse mês, encher esses armários? Eu acho que é isso, né? Atos 14, 17. Ele está falando isso para os pagãos, as pessoas que não reconhecem Deus, que não adoram a Deus, que não tem como Deus criador. Mas mesmo assim, Paulo disse: é Deus que fez isso. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho,
beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Olha a coisa interessante. Então Deus faz isso com o ser humano. Independente do que eles estão. Aqui é para os pagãos, né, que Paulo está falando. Então, para os espíritas, macumbeiros, católicos, budistas, para os crentes também, inclusive para os evangélicos. Então, todo esse povo aí, Deus ele tem a graça comum. Então, o alimento, a alegria no coração. O cara pode estar ouvindo Roberto Carlos lá, a alegria que ele sente no coração. A alegria, a sensação de prazer, de alegria, é Deus que criou isso. Eu não estou falando da fonte. De repente foi a droga, de repente foi o álcool, foi o sexo, foi o Roberto Carlos. Não estou comparando o Roberto Carlos com essas coisas, né? Mas eu estou dizendo assim, não estou discutindo a fonte, estou falando a possibilidade e a capacidade de apreciar, por exemplo, um alimento, o paladar. Sim. O cara pode comer, até cometer o pecado da glutonaria, né? E envenenar o seu corpo com um monte de comida ruim, mas o fato de sentir o sabor, né? Esse sensorial, sim. Essas questões que eu estou dizendo, tudo isso é Deus que proporciona, que possibilita, né? Então aqui entra aí a graça de Deus, é dar o que o homem não merece. Misericórdia, ao contrário, é não dar o que o homem merece. O que nós merecemos? Condenação eterna, né? Então ele é misericordioso e não dá para a gente. O Salmo 32, Davi vai dizer: bem-aventurado é o varão que o Senhor não imputa o pecado, cuja transgressão é coberta, cujo pecado é perdoado. Olha que coisa interessante, porque deveria ser o quê? Deus imputar, né, o juízo, o pecado, cobrar essa transgressão e cobrar o pecado. Então a misericórdia de Deus não pune o pecador, a graça de Deus recompensa o pecador. Olha que coisa interessante. Possui todas as perfeições em grau infinito. Então, se nós entendemos que uma pessoa é boa, Deus é num grau infinito de bondade. Se a gente entende que alguém é paciente, Deus é paciente num grau infinito de paciência. Se nós entendemos que alguma pessoa é generosa, Deus tem um grau infinito de generosidade. Então, Deus, todas essas virtudes, ele é num grau infinito. Não tem como mensurar e medir isso. Essa pessoa aqui é uma pessoa boa. Deus é no grau infinito. Infinito aqui não tem limites. Olha que coisa interessante. Sim. Né? Então é um ser totalmente diferente da gente. Criou o homem à sua imagem e semelhança para como ele se comunicar e para tornar possível a sua autorrevelação. Então a gente não poderia ter nenhuma informação de Deus, saber nada de Deus, se Deus não tivesse revelado a nós. Quando ele criou o homem nessa capacidade de se relacionar, por isso que a oração em si é um privilégio absurdo que Deus nos deu. O fato de nós podermos nos comunicar com Deus, de termos essa consciência, esse entendimento que existe esse ser, porque se ele não tivesse revelado isso a nós, nós não saberíamos, seríamos como os animais irracionais que não teriam a capacidade de compreender isso, né? De ter essa percepção. Então só o fato de essa consciência de que nós podemos orar a um ser pessoal, criador, que é o próprio Deus, isso é uma bênção. Ele nos fez com essa capacidade. É por isso que na oração nós devemos já começar assim: Senhor, obrigado pela possibilidade de orar, pela possibilidade de conversar contigo, pela possibilidade de elevar minha voz, Senhor, meu coração a ti, meu pensamento, Senhor. Sim. A gente devia começar por aí, não? Nós já começamos pedindo perdão, né? Então, já começamos a pedir perdão por esse pecado, né? Então... Oh, meu Deus do céu. A gente entende então nessa questão que Deus é quem possibilita o homem porque criou a sua imagem e semelhança, ou seja, como ser que se comunica, inteligente, que compreende, que assimila, que raciocina, que compara. É claro que nós estamos totalmente perdidos em tudo isso, os parâmetros, a gente está doido, né? A gente não sabe a referência que a gente pega, mas nós temos essa capacidade de ponderar, de raciocinar, de tirar conclusões. Essa é a liberdade que Deus dá, moral e intelectual para o ser humano. Isso é uma bênção de Deus. É uma bênção. A liberdade é uma bênção. O que a gente faz com ela que é outra história. Aí se torna maldição. Mas... Então, bora lá. Na continuação aqui. A verdade existe porque o Deus que existe é a verdade e garante que a verdade será sempre verdade. Por isso, toda a verdade que existe é a verdade de Deus. E ela se expressa em categorias absolutas de causa e efeito, de certo e errado, de tese e antítese,
encontrando sua expressão mais perfeita aqui na Terra, tão somente na Bíblia, de modo que se algo é verdadeiro, seu oposto é falso. Se algo é bom, seu oposto é ruim. No dizer do apóstolo João, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Portanto, o teísmo cristão trata com as verdades absolutas e não com o conceito de verdade relativista, que uma coisa pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, dependendo das circunstâncias e dos motivos. A Bíblia, ela não vai trabalhar com essa possibilidade jamais. Está escrito na Bíblia é verdade, tá? Então o que é o oposto disso? É mentira. O que está escrito na Bíblia é verdadeiro. E o que é o oposto disso? É falso. É simples assim. Então a Bíblia é a verdade. Não é que ela contém a verdade ou é uma das verdades. Ela é a verdade absoluta, artigo definido, a verdade. Não é uma verdade, né? Dentre outras. Então é verdade, é realidade e daqui que procede todo o parâmetro. É por isso que para nós é fundamento do cristianismo a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática. Isso quer dizer o seguinte: tudo que eu quero saber a respeito da minha fé, a Bíblia fala como fundamento. Tudo que eu quero saber de como eu devo me comportar a partir desse entendimento, a Bíblia também fala de comportamentos, porque trabalha comportamento a partir de fundamentos, de princípios, de virtudes e valores, né? Então isso tudo a gente encontra na Bíblia, esses princípios e valores. Aí a gente julga por aqui o comportamento, mas o princípio é aqui, então é fundamento. A gente não pode remover isso. Então a Bíblia é a única fonte que nós temos de verdade. A gente pode ter fonte cultural, arqueológica, antropológica, histórica. Essas são fontes que a gente pode extrair para auxiliar a compreensão de tudo isso. Mas de verdade, é a Bíblia Sagrada única, que tem essa autoridade, né? Depois a gente vai ver aqui na próxima aula, se Deus quiser. Não existe versões da verdade. Não. Eu já ouvi isso bastante, hein? Inclusive de pessoas bem... Que existe. Aí são teólogos liberais, né? São teólogos liberais. Né? Que estão nas faculdades aí. Não quero falar uma não, mas você... Foi lá mesmo que eu escutei. Rapaz... Sabe por que eu sei? Mesmo não conhecendo os professores de lá, porque um aluno que estudou lá também, ele veio com uma ideia, uma declaração, que eu falei, opa, isso aqui é teologia liberal, né? Sim. Então ele trouxe uma declaração, eu falei, não, a teologia liberal, ela é tão inconsistente que se você ler a Bíblia um pouquinho, você vai ver que não é aquilo. Pois é. Eu só vou dizer qual foi a declaração, é que Moisés não era o autor do Pentateuco. Eu falei, rapaz, então esse teólogo liberal, ele sabe mais do que Jesus. Que absurdo. Sim. Jesus disse que Moisés é quem escreveu o Pentateuco, né? Então você percebe que é inconsistente. Lê a Bíblia um pouquinho assim, não precisa nem estudar fundo. Lê a Bíblia um pouquinho, você vai ver que isso é desmontado. Então, a teologia liberal, ela vai tirar esses fundamentos, que a Bíblia é a verdade, a única verdade. Só a Escritura, né? Que é um dos 5 solas da Reforma. Só as Escrituras. Sim. Então, só as Escrituras. Ela é fonte, a única fonte de verdade. Então, aquilo que ela declara nos 5 solas, uma delas é só a Escritura. Então, a Escritura é a única. Não existe outra. Fonte de verdade, não. Verdade como revelação de Deus, não. Existem verdades matemáticas, existem verdades geográficas, históricas, são verdades também. Então, tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Tem verdades que não estão escritas na Bíblia, mas não como um cunho de revelação de Deus. Aí não. São verdades que 2 mais 2 são 4. Isso é uma verdade. Não está escrito na Bíblia, mas é uma verdade. Mas isso também não quer dizer nada, né? Não influencia em nada na vida do homem, na existência do homem, na salvação, em nada. Mas a revelação é unicamente a Bíblia. Fora daqui nós não aceitamos nenhum outro livro. Impede igualdade? Jamais. E nenhum outro livro que possa... Porque assim, tudo a partir da Bíblia deve ser lido como a Bíblia sendo uma lente, né? Uma lupa. Entendeu? Assim, que a gente coloca aqui, ó. Então aqui está a Bíblia. A gente coloca aqui e lê. Então a Bíblia, ela identificou como verdade? Sim. Aí é. Agora, se colocou a lente assim, não enxergou verdade, então joga fora isso. Que não serve como revelação, né? Tem mais uma pergunta ou tem alguma pergunta aí? Faça rapidamente. Não. Eu tinha mais uma, mas acabou entrando essa por causa do comentário aí, né? Da aula e eu acabei esquecendo.